5 megabytes, ou seja, 5 milhões de bytes, já foram uma quantidade absurda de informação. Hoje, é algo quase desprezível. A seguir, vamos demonstrar o que era necessário, em termos de hardware e computacional, para lidar com essa quantidade de informações em 5 épocas distintas da era digital. Em 1966, armazenar 5 megabytes de informações exigia nada menos que 62 mil cartões perfurados, o formato mais usado para processar dados em computadores da época. Carregar esse volume de dados não era uma tarefa fácil. O processo poderia se estender por vários dias devido à velocidade limitada dos sistemas de leitura. Estes cartões, cada um com fileiras de perfuração representando comandos ou informações, eram considerados a base do armazenamento digital antes dos discos rígidos e memórias modernas. No fim dos anos 50, o primeiro disco rígido com essa capacidade estava sendo produzido pela IBM. Tratava-se do Hamac 305, um trambolho do tamanho de uma geladeira, pesando mais de 1 tonelada e composto por 60 discos magnéticos de 61 centímetros de diâmetro. Sua taxa de transferência era de cerca de 8 mil bytes por segundo, algo considerado assombroso naqueles tempos. Demoraria cerca de 10 minutos para transferir todo o seu conteúdo, muitíssimo mais rápido do que fazê-lo com cartões perfurados. Mas, como era extremamente caro, além de sofrer com falhas constantes, seu uso foi limitado a funções muito específicas, nos laboratórios de pesquisa da própria IBM. Em 1980, surgiu o primeiro disco rígido com capacidade de 5 megabytes para computadores pessoais, o ST506, fabricado pela Seagate Technologies. Pesava cerca de 2,5 quilos e custava cerca de $1.500 na época, cerca de $4.200, ou aproximadamente R$25 mil nos dias de hoje. Já em 1993, embora raros por aqui, surgiram os discos flexíveis EDS, de 13,5 polegadas. Eles tinham capacidade para um pouco mais de 5 megabytes. Era algo impressionante para a época, pois essa quantidade de armazenamento em um disco que pesava um pouco mais de 200 gramas representava um tremendo avanço, pois uma década antes, a mesma quantidade de informação tinha que ser colocada em um dispositivo 10 vezes mais pesado. Os discos flexíveis, ou disquetes, por incrível que pareça, ainda são fabricados e usados. As atualizações dos softwares dos computadores de voo de aviões como o Boeing 747-400, dentre outros modelos, é feita usando disquetes, já que essas máquinas foram projetadas e construídas entre os anos 80 e 90. Com o avanço tecnológico digital acontecendo de uma maneira muito acelerada, em meados da década de 90, surgiram os primeiros cartões de memória, no padrão PCMCIA, com capacidade inicial variando entre 1 e 5 megabytes, com esses dispositivos chegando a custar cerca de $500. Inicialmente foram usados em notebooks e videogames, para armazenar dados e jogos. A principal diferença destes para os disquetes que tinham uma capacidade aproximada de armazenamento era a velocidade de transferência dos dados, infinitamente maior nos cartões. Além disso, eram muito mais confiáveis, já que os disquetes costumavam sofrer com danos causados por campos magnéticos, sujeira, dentre outros. Hoje em dia, uma foto em baixa resolução pode ter um tamanho de 5 megabytes e é enviada por um aplicativo de mensagens pela internet em décimos de segundo. É interessante notar que, para as missões Apollo, a NASA tinha capacidade para estocar 5 megabytes de dados em seus 5 computadores IBM 360 modelo 75. Eram aparelhos gigantescos, mas que eram extremamente avançados para os anos 60 e foram responsáveis pelos cálculos que permitiram o correto envio dos foguetes para a Lua. É inacreditável que hoje você use um dispositivo que tem uma capacidade de armazenamento milhares de vezes maior do que a de toda uma agência espacial de meio século atrás. A maneira como os dispositivos lidavam com 5 megabytes ao longo do tempo é uma amostra do quanto a tecnologia evoluiu. Obrigado por assistir. Por favor, curta, comente, compartilhe e faça inscrição neste canal. Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!